Renan Santos, no Análises Renais, comentou sobre a nomeação do novo Papa, o Leão XIV, e seus posicionamentos sobre a imigração. Isso representa poder americano ou poder trumpista sobre o Vaticano ou poder do Vaticano sobre a América? A gente falou numa outra live outro dia que, olha, pode ser que tenha um Papa americano aí, né? A gente chegou a falar numa live. Naturalmente o J.D. Vance esteve lá. Alguns dizem que esse Papa é mais progressista. Essa live, Renan, foi no dia 22 de abril deste ano. Por um outro Papa conservador. E eu acho que faz sentido, dentro do espírito do tempo, termos um Papa tradicional e conservador. Não importa de onde. Então, a gente falando sobre cardeais, dois cardeais africanos. Tem gente falando de um eventual Papa americano. Bom, vamos lá. Teve gente que falou que ele é conservador. Por exemplo, tem umas falas dele de 2012 em nome da família tradicional, contra comportamentos que ele considera não tradicionais, né? Do tipo, né, famílias gays, etc e tal. Mas, no geral, ele é visto como um cara que ele acena do ponto de vista social pra esquerda, né? Ele é um papa visto como progressista em alguns termos. E ele é anti-imigração, né? E isso faz sentido dentro de uma lógica de alguém que estava atuando no Peru, né? Ele acho que foi padre no Peru, imagino eu. Então ele tem um trabalho, inclusive ele discursou agora em espanhol depois de discursar em italiano. Então é natural que ele fale em nome, né, do imigrante católico latino-americano nos Estados Unidos. Não gosta do Trump, aparentemente ele realmente não gosta nem um pouco do Donald Trump. Mas ele era amigo do Papa anterior, do Francisco. Ele tinha uma relação muito próxima com o Francisco também, que eu ouvi. Então é um cara que fica aí, né, numa espécie de um mistério, né? Muita gente falando, pô, não temos o Papa conservador que queríamos. Pô, meu amigo, você não é um cardeal católico, né? Você não é um cardeal da Igreja Católica. Eles têm uma dinâmica particular muito própria, né? E a dinâmica de poder da Igreja Católica é a dinâmica de poder da Igreja Católica. Ela não necessariamente obedece isso. Teria mais a ver com o espírito do tempo, um Papa mais conservador? Talvez, tá? Mas muitas pessoas podem alegar que o crescimento da igreja em certos locais de terceiro mundo não se dá por conta de uma aproximação a uma doutrina ou uma lógica mais conservadora, né? Ou mais tradicional, a gente pode colocar aí, né? Então eu já vi argumentos de outra ordem, costumo não acreditar, novamente eu não pertenço à comunidade católica, então seria meio tosco eu ficar só aqui dando meus pitacos sobre o tema. Mas um Papa americano está dentro do espírito do tempo, tá? Estamos vendo, né, não apenas conversões, mas uma série de casamentos católicos, né? Você fala casamento católico? Sim, lógico, pessoas que se converteram recentemente se casam numa igreja católica, reforçando ainda mais os vínculos com a igreja, isso nos Estados Unidos. Então, um Papa americano talvez seja o Papa que deu o tom de uma transição da população cristã americana de, vamos dizer, um país protestante para um país que aí ao longo do século XXI se tornar majoritariamente católico. Isso tem muitas implicações. O Trump já se pronunciou, o Rafael Almeida Rizzo está colocando aí na tela, Trump reage a anúncio do primeiro Papa americano, honra para nosso país. Nascido em Chicago, Prevost, ou Prevot, é o primeiro pontífice original dos Estados Unidos. O presidente havia comentado que gostaria de ser Papa e publicou imagem de batina. Algumas pessoas, né, que gostam de ficar falando, lá vem o Trump querer fazer a união entre o poder temporal e a autoridade espiritual, né? Lá vem Trump guenoniano, tratando dessa tensão das duas coisas, né, e brincando com isso, né? O imperador e o Papa ao mesmo tempo. Mas naturalmente é uma brincadeira, mas o fato é, se vocês quiserem brincar, né, de ser guenoniano, de Júlio Zévola, de tradicionalismos, né? É fato que agora a América conta com a autoridade espiritual e o poder temporal em termos de nacionalidade, tá? Mas naturalmente num momento em que a própria América, os Estados Unidos da América, pra gente ser bem preciso, vamos dizer, passam por um momento no mínimo atribulado. Um Papa americano significa poder americano sobre a Igreja Católica ou poder católico sobre os Estados Unidos da América? Isso aqui não é uma pergunta fácil de se responder, porque quando o J.D. Vance esteve com o Papa Francisco, o J.D. Vance, precisa ser lembrado, foi a última grande autoridade no mundo a se encontrar com o Papa Francisco. Então o vice-presidente americano, ele próprio um católico, e que não é dessas conversões recentes, ele se converteu já há um tempinho, ele foi o último homem importante a encontrar o Papa antes do seu falecimento. Então, era possível cravar, né, que sim, um conjunto de laços e vínculos de uma América que se vê como católica nos próximos anos e de uma direita que gostaria de ter o catolicismo como seu cerne nos próximos anos, ela fizesse esse encontro. Então tá aí a imagem, né, do J.D. Vance com o Papa Francisco. Mas para quais termos? Para, vamos dizer, adestrar a Igreja Católica e colocá-la sob, vamos dizer, a visão de mundo maga? Que
né, procura talvez essa autoridade espiritual ou um determinado tipo de autoridade espiritual tradicional, romana, europeia, para se vincular à América, seria isso que a turma maga queria? A questão que talvez você, né, tem que tomar cuidado com o que você deseja, né? Porque pode ser que venha, e esse é o ponto, um papa que ele em si comece a estabelecer uma autoridade sobre os latinos da América. Já paraste para pensar, senhor Rafa Almeida Rizzo? Na verdade, um papa que se diga contra, não, uma autoridade católica que se diga contra deportações e contra um tratamento desumano oferecido a católicos, irmãos de fé desses agora brancos americanos que se convertem ao catolicismo, e coloquem isso de uma maneira que, vamos dizer, soe no mínimo complicado pro governo americano. Um papa norte-americano anti-imigração neste contexto Trump pode ser, né, do ponto de vista, né, desse momento histórico, no mínimo curioso. Veja só. Do antigo papa ainda. Do antigo papa, ó, isso aqui é uma fala do Papa Francisco, ó. Repelir os migrantes é pecado grave, a indiferença mata. O pontífice dedicou sua catequese ao drama dos migrantes, que mares e desertos não se tornem cemitérios. Tá, assim, enfim, o Papa Francisco estava dando uma opinião política, tá, sobre imigração. Eu acho uma vergonha ficar se miscuindo nesse assunto, e até falam que a Igreja Católica, em alguns lugares falam, tá, não sei cravar. Financiou, inclusive, navios e tal de imigrantes pros Estados Unidos também e tal. Eu vou dizer um negócio, não só navios, né, mas, assim, tropas de pessoas lá marchando pros Estados Unidos. Eu acho isso muito ruim, eu acho que ele não tem que se miscuir nesses assuntos. Eu discordo completamente, né, de uma política pró-imigração, tanto pra Europa quanto pra... Na verdade, até pro Brasil, né, a gente tem que olhar assim... Hoje nós temos tantos problemas que agregar pessoas apenas oriundas do terceiro mundo de culturas muito complicadas, você só vai diminuir, só vai aumentar o problema social nosso, você não vai agregar conhecimento. Então, né, é uma merda, mas é verdade, tá? Não vamos aqui ficar durando a pílula. Então, não sei, sabe? Eu vejo assim, olha, isso aqui é um novo momento mundial, um papa americano pode representar um novo momento dos Estados Unidos no mundo, eu não sei. Porque eu volto a colocar, isso representa poder americano ou poder trumpista sobre o Vaticano, ou o poder do Vaticano sobre a América, tá? Olha só, esse aí é um post de 2015, feito pelo Papa eleito Robert Prevost. Eu acho que é Prevost, né? Acho que esse Prevost é um nome francês, imagino eu. Ele postou um texto do Cardeal Dolan, que a retórica anti-imigrante do Donald Trump é tão problemática. Ou seja, ele se opõe à retórica anti-imigração do Donald Trump. Dado que essa é a principal plataforma da direita americana hoje, tá? O Partido Republicano tem como principal plataforma a anti-imigração. Não será exatamente um passeio no parque a relação. Vixe! Isso é de quando? 3 de fevereiro de 2025? Isso é de 3 meses atrás. 3 meses atrás. Veja só, um post de 3 meses atrás do atual Papa, ele disse: J.D. Vance está errado. Jesus não nos pergunta... Não, Jesus não quer saber como nós hierarquizamos nosso amor pelos outros, tá? É um texto, não sei de quem é, tá? Não sei se é ele que escreveu o texto, mas o que nos interessa aqui é que isso tem 4,5 milhões de views e é uma opinião que vai de encontro à do J.D. Vance, né? Que é justamente católico, que é ele próprio vice-presidente americano e que teve essa conversa com o Papa Francisco. E aí? Parece um cara que gosta de se posicionar bastante sobre Trump e sobre J.D. Vance, inclusive. Uhum. Não é política genérica, ele cita os nomes. Assim, não são posições genéricas dele sobre o caso. Então, esse cara pode ser uma espécie de contraposição enquanto autoridade espiritual ao poder temporal de Donald Trump, tá? E aos sonhos molhados da direita maga. Pra gente ver como o mundo é complexo, né, galera? Como certos arranjos que as pessoas imaginam. Ah, não, agora vamos ter uma América católica e tradicionalista. Quando vê, vem um papa americano, mas anti-Trump, né? Realmente, o mundo é de uma complexidade. Não tem nada mais fascinante do que a política. A política é a mais fascinante das artes, definitivamente, porque ela é mais complexa do que qualquer outra coisa. Política demanda, vamos dizer, inteligências tão variadas e um lidar com tantas variáveis, né? Que você está o tempo todo sendo surpreendido. Então, realmente, né, assim, se a gente fosse pensar que as coisas vão se encadeando e seguindo uma sequência e determinados padrões, a gente simplifica o mundo, né? Então, tá aí, temos um papa americano que é anti-Trump. Então, só é espírito do tempo ou não é espírito do tempo? Talvez não seja absolutamente nada, né? Gostou desse corte? Comente aqui embaixo.
Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.